Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, um conteúdo que é a iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. Essa série de entrevistas tem como objetivo aproximar do conhecimento do grande público um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que estão transformando, impactando a sociedade ao nosso redor. Nosso tema de hoje tem a ver com a nova economia, o novo comportamento das pessoas diante das organizações, o engajamento, o recrutamento e a retenção dos talentos. Estamos recebendo hoje a fundadora da M. Mourão Consulting, a Emanuele Mourão, Manu, para a gente falar um pouco mais sobre esse que talvez seja o principal desafio das organizações em qualquer porte, em qualquer segmento hoje, que é o de lidar com uma nova geração de profissionais, especialmente neste chamado pós-pandemia. Manu, muito obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks. Queria, antes de entrarmos no tema propriamente dito, que você falasse um pouco da história da M. Mourão Consulting e como ela tem contribuído com essa trajetória das organizações brasileiras. Delton, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma honra, estar no Lead Santa Catarina. Um prazer para mim como empreendedora e como apoiadora e incentivadora dessa instituição que acredito tanto. A gente vem no Paraná, onde a empresa foi fundada há 9 anos atrás. E hoje a gente atua nacionalmente buscando essas alianças locais que são tão importantes. A M. Mourão nasceu desse sonho de ajudar as empresas no recrutamento e no desenvolvimento dos principais talentos. A gente é focado na seleção e no desenvolvimento das lideranças, mas hoje a gente atua nacional e internacionalmente nesse apoio que tem se mostrado o maior desafio, na verdade, das empresas. Eu conversava há pouco com um colega empresário e eu dizia que não importa qual é o teu planejamento estratégico, qual é o teu produto, se você não tiver as pessoas para realizar, ele se torna inviável. E com essa geração que a gente está encontrando no mercado, vou te dizer que tem se tornado mais desafiadora todo dia. Então, acho que empresas como a nossa podem ajudar empresas como a dos ouvintes ou dos parceiros a realizar seus sonhos. Antes da gente falar propriamente dito no que mudou na cabeça, vamos chamar assim, dos profissionais, dos executivos, dos líderes, eu queria te ouvir um pouquinho com a tua formação, com a história da M. Mourão Consulting, como que as organizações têm mudado ao longo do tempo no que diz respeito à sua visão sobre os talentos, Se por um lado antes se esperava de algum modo atividades e perfis mais funcionais, talvez agora o tema de comportamento seja mais desejado enquanto objeto das organizações. Queria que você falasse um pouco sobre como as empresas estão vendo, o que as empresas precisam do ponto de vista dos talentos. Nossa, é um grande... sabe que é um paradigma, Delton? Porque nós somos profissionais e filhos de uma outra geração. Nós que estamos hoje nas lideranças das empresas. E nós temos o nosso modelo de agir baseado naquela cultura, que era do comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem nunca ouviu isso em casa, E hoje essa nova geração, ela busca outros reconhecimentos, outros tipos de espaço e outro tipo de oportunidade, que para nós é difícil. Então, o desafio está na gestão e entender este comportamento que vem e não vai voltar atrás. Eu não acho que é uma onda que vai passar. Esse comportamento de buscar autonomia, espaço, reconhecimento desse jovem, ele veio para ficar. Cabe a esse gestor, essa gestora que foi formado num estilo mais conservador, se adaptar e entender essas mudanças de comportamento e dessa geração, que são globais, não é local. A gente está falando de a grande renúncia nos Estados Unidos há 1 ano atrás, e isso está acontecendo no Brasil exatamente agora. Isso é mudança de comportamento. Então, os gestores que precisam se atentar, os empresários, os empreendedores, de que o comportamento realmente mudou e que a cultura da organização tem que estar preparada para acolher as demandas desse novo talento. Senão a gente não vai ter gente que corrobore com o nosso sonho, que embarque no nosso balão para fazer as coisas acontecerem, Nesse momento, durante a pandemia e agora nessa retomada, a gente percebeu uma série de empresas e marcas que, de algum modo, cresceram diante do consumidor, do mercado, de investidores, e outras que tiveram o seu valor depreciado, muito em função da sua postura, diante desse acontecimento. A gente percebe que o consumidor, o mercado, os investidores, e até dão uma sigla para isso, que é o ESG, estão esperando mais das empresas e marcas, além de produtos e soluções
acessíveis, querem que essas empresas sejam talvez até engajadas com causas, gerem impacto transformador ao seu redor. Para isso acontecer, naturalmente, precisamos de pessoas, né? Então, do que você tem visto, como as pessoas dessa nova geração, ou mesmo da geração anterior, mas nesse pós-pandemia, estão encarando as organizações? O que é que elas esperam agora das empresas, né? E é muito interessante falar isso, Delton, porque ao mesmo tempo que a gente tem a nossa empresa que faz isso para as outras empresas, nós temos isso dentro da nossa empresa, porque é uma geração de jovens, e eu tenho isso dentro da minha casa. Eu tenho um filho de 19 anos. Então, eu não sei se eu falo aqui como mãe, se eu falo aqui como empresária ou se eu falo aqui como consultora que ajuda empresas a contratar, né? As pessoas e esses jovens, o que eu sinto na minha experiência, que tem a sua limitação, eles querem ser ouvidos, eles querem ser percebidos, eles querem ter voz. Muito mais até do que os benefícios ou salários, não está na primeira linha de decisão desse jovem. Ele quer um espaço, ele quer marcas da qual ele entenda o motivo do porquê as coisas acontecem, marcas que tenham um impacto social interessante, marcas que tenham saúde emocional dentro do ambiente de trabalho, que é uma questão muito importante hoje em dia, né? A saúde emocional do colaborador. Então, eles estão buscando ambientes onde eles possam ser eles mesmos e que tenham, de certa forma, uma segurança emocional, marcas empregadoras positivas. A gente não sabe, mas hoje o candidato, ele avalia a marca para ver se o histórico daquela marca é interessante para que ele associe a sua marca. Ele também entrevista a empresa? O tempo todo. Um bom candidato, ele vai entrevistar a empresa, porque ele vai pensar, eu vou associar a minha marca a essa marca, isso fortalece o meu nome ou denigre, né? Então, esse profissional de hoje, ele está muito mais consciente e buscando alinhamento de valores mesmo, que vão nas coisas mais que a gente nem imagina que são importantes para ele. Como, por exemplo, essa marca empregadora, ela teve trabalho escravo, ela teve algum processo de sustentabilidade. Isso são coisas que a gente tem que estar muito atento, porque o employer brand hoje é tão forte quanto o marketing tradicional da empresa, né? Tanto a sua empresa quanto você, enquanto liderança, estão presentes em conselhos, em boards de grandes organizações brasileiras e globais, contribuindo com essa temática, né? O quanto essa agenda de responsabilidade social, de sustentabilidade, contribui, impulsiona essas organizações modernas e, em especial, e a gente está falando aqui para um público de empreendedores brasileiros, e no caso do Estado de Santa Catarina, que tem um perfil predominante de empresas com DNA familiar, né? Então, o quanto o tema de governança, o quanto o tema de estruturar os papéis e responsabilidades e limites dentro de uma organização pode fazer com que ela seja mais atrativa, seja essa empresa, essa marca empregadora que atraia esses talentos e retém. Qual é o papel da governança, você que participa de tantos conselhos de administração, para que essas empresas se atualizem com insights externos? Fundamental, fundamental, porque se antes a gente tinha oferta de emprego, hoje a gente tem falta de mão de obra, e essa mão de obra escolhe onde é que ela vai colocar, aportar o seu nome. E a empresa familiar, ela naturalmente cresce dentro dela mesma, e quando ela vai para o mercado, ela se depara com um mercado muito exigente hoje nas questões sociais, em todos os impactos que causam. Então, é importantíssimo que essa empresa, quando ela olha para fora, ela busque referenciais para trazer as melhores práticas de ESG, equidade, enfim, porque senão ela não se torna competitiva. Isso não só na contratação ou na retenção de talentos, mas em investimentos, por exemplo, em todas as dimensões de recursos humanos, finanças, político e social, ela vai ter um impacto. Então, é tarefa de casa buscar apoio nessa questão. Até na inovação, sem insights externos, sem uma visão de mercado, de competitividade, fica mais difícil, apenas com esforços internos, conseguir prosperar nessa economia moderna, né? Sem dúvida. E uma das soluções para isso é buscar no mercado profissionais com know-how e expertise em inovação, ou no segmento que você quer entrar. E aí você traz esse profissional para aculturar ou trazer esse novo modelo de inovação do qual você não tem expertise. E a empresa pode fazer isso, né? Nessa temática dessa agenda, vamos chamar ESG das empresas, né? Sustentabilidade, responsabilidade social, governança, essa sigla que se tornou
frequente nos ambientes corporativos, né? Eu queria dar um zoom um pouco no tema de equidade de gênero, o papel feminino, a diversidade de um modo geral nas organizações, nos conselhos, né? Há coisa de um mês a comunidade comum europeia estabeleceu uma exigência de participação feminina nos boards das grandes empresas, né? Eu sou pai também de 2 meninas, né? E vejo um novo perfil, né? De olhar para o mercado profissional, o mercado de trabalho. Então, queria te ouvir um pouco sobre a sua trajetória pessoal, né? De liderança, de empreendedora, de empresária, e como você vê o papel da mulher hoje nas organizações brasileiras, se de algum modo os talentos estão se adaptando, o quanto essa adaptação também acontece nesse olhar das profissionais em busca de galgar posições de comando, posições de influência dentro das empresas. Que dificuldades e que vantagens do ambiente, de algum modo, essa nova economia está abrindo para as lideranças femininas? Ainda é necessário falar disso. Eu espero que daqui a alguns anos não seja mais. Mas o tema da liderança feminina e do protagonismo feminino na carreira surgiu para mim, vinda do interior do Paraná para a capital, onde eu assumi muito jovem, com 26 anos, um estado numa instituição onde eu trabalhava. Eu tinha uma posição estadual. Eu tinha 26 anos, eu tinha uma posição de muita responsabilidade. Eu senti falta de ter um grupo de apoio de mulheres naquele nível para trocar, porque os desafios da mulher, os meus desafios tinha 2 filhos pequenos, tendo que viajar ao estado, não sendo da cidade, não tendo apoio, enfrentando um ambiente naturalmente machista, porque ele é historicamente machista, até porque eram os homens que ocupavam os cargos de liderança, não porque ninguém queria ser contra a mulher. É uma coisa histórica, né? É o tempo para que as coisas mudem. Então, naquele momento, eu já comecei a me engajar na causa de ter um espaço do protagonismo e da liderança feminina para discutir os temas que são dos desafios da mulher, que são inúmeros, que compõem o desafio da mulher que é mãe, que é empreendedora, que é empresária, que é gestora, né? De lá para cá, isso eu estou falando em 2006, Delton, a gente está em 2022, são 16 anos. Muita coisa mudou, muita coisa avançou, a gente encontrou espaço, reconhecimento. Antes, por exemplo, não era incomum quando eu fosse alinhar um perfil, o cliente dissesse assim, puxa, para essa posição eu quero preferencialmente um homem. Hoje, a gente escuta muito mais, para essa posição eu quero preferencialmente uma mulher, porque eu quero os aspectos comportamentais de uma mulher nessa posição. Então, eu vejo que o espaço ele vem se consolidando à medida que o processo também vai amadurecendo. E o mais interessante é contar que algumas empresas, inclusive internacionais, que fazem parte do nosso portfólio, têm uma diretriz muito clara de buscar talentos femininos. Isso pode ser, são as vagas afirmativas, você pode falar de raça, gênero, enfim. Isso é o que faz realmente a diferença. Você tem, por exemplo, investimentos que só são aportados em empresas com percentual de X% de liderança feminina, ou que só vão concorrer a um aporte, um M&A, quando você tem uma diretoria com um percentual feminino. Isso porque essa composição de perfis ela é muito rica, ela é muito interessante. Não é tirando do homem o papel dele, mas somando essa multidisciplinariedade dos dois, é que a gente encontra a melhor solução. Então, a gente tem uma causa de ajudar as mulheres a chegarem onde elas podem chegar pelos meios corretos, da forma correta. Nós somos uma empresa quase que exclusivamente feminina, então acho que é um projeto de vida mesmo, é um sonho mesmo, poder trabalhar com o empoderamento feminino vindo de uma cidade tão pequena e com, enfim, condições muito mais limitadas. Queria te ouvir com esse gancho seu, um pouquinho da metodologia M. Mourão Consult nas organizações. Como, de um modo geral, funciona o seu primeiro olhar diante de uma empresa que não sabe exatamente o que precisa, né? Mas está com essa dor a respeito de lidar com pessoas, lidar com a nova geração, lidar com tantas demandas que até então não eram dentro do core do negócio, né? Lidar com o engajamento, né? Uma das principais queixas que a gente ouve das empresas faltam talentos e
falta engajamento, né? Imagino que seja talvez um dos principais pontos que levam a M. Mourão Consult como procura das empresas. Queria te ouvir em traços gerais, como é o teu primeiro olhar, a tua metodologia, a tua abordagem para fazer um direcionamento das organizações. O nosso negócio é a área de gente, né? Então, nós somos uma consultoria que atua dentro da área de gente, mas a gente atua dentro da área de gente junto com o board da empresa. A gente ajuda o estratégico a enxergar o RH como estratégico. O RH, por muitos anos, e ainda é em muitas empresas, um departamento pessoal. E um departamento pessoal não consegue sustentar um planejamento estratégico. Você planeja abrir uma planta, mas você precisa contratar todas aquelas pessoas. E se você não tem domínio do que está acontecendo no mercado para atrair um talento, você também não vai conseguir cumprir com o planejamento estratégico. Então, a gente entra ajudando esse RH a se tornar estratégico. E a nossa entrada pode ser por diversas formas. A mais comum é entrar pelo recrutamento e seleção dos níveis estratégicos. Então, a empresa tem uma dor, ela precisa inovar, ela precisa de uma cadeira de diretor de inovação, um gerente de tecnologia, gerente de marketing. Então, ela nos contrata para que a gente vá buscar no mercado concorrente ou um mercado indireto um profissional capacitado para aquilo. Não é buscar num banco de currículos, é buscar no mercado um profissional pronto para aquilo. Outro olhar é quando a empresa precisa avaliar o seu corpo de gestão. Muitas vezes ela tem um time e ela não sabe muito bem se as pessoas estão no papel certo neste momento, porque talvez já tiveram no papel certo, mas talvez para hoje, para os desafios que vêm para o futuro, talvez não estejam. Então, isso se chama assessment, que é o processo de avaliação. É como um grande jogo de xadrez, onde você enxerga as pessoas e consegue fazer o direcionamento e as posições corretas, né? Aí a gente tem a área de desenvolvimento, que é quando a empresa tem uma dor, ela precisa desenvolver um aspecto. Por exemplo, nós estamos fazendo agora para uma grande companhia de alimentos o treinamento para a área de Talent Acquisition. Nós estamos treinando a empresa multinacional sobre como recrutar talentos. A gente está ensinando como faz um headhunter para que eles sejam especialistas nisso, né? Então, o desenvolvimento vai muito pontuado dentro da demanda do cliente, a questão do assessment, da avaliação, o recrutamento, e nós fazemos tudo isso. A nossa metodologia é olhar o fit cultural de cada empresa, porque não é porque duas empresas fazem a mesma coisa. Por exemplo, nós temos empresas de tecnologia que desenvolvem ERP, mas a cultura das organizações são completamente diferentes. E aí nós fazemos o processo baseado na cultura. Nós entendemos a cultura daquela organização, indo até a empresa, investindo tempo nessa relação para entender como as coisas acontecem lá, não é o que acontece, é como acontecem, para que a gente possa, por exemplo, buscar uma pessoa que se encaixe nesse contexto. Não apenas por perfil e características funcionais, mas também por essa aderência, esse match. Principalmente, Delto, principalmente, porque é isso que faz a pessoa ficar na relação. É esse alinhamento de valores, porque no final das contas são CPFs. O CNPJ é uma somatória de CPFs e de valores individuais. Então, a gente busca os valores do outro que conectam com os valores do nosso cliente. É um trabalho que demanda bastante, mas é extremamente prazeroso ver a mudança nas organizações, na vida das pessoas. A gente traz gente de fora do Brasil, movimenta as vidas e as histórias das empresas. Você vê que realmente faz a diferença trazer a pessoa certa para o lugar certo, né? Caminhando aí para o nosso fechamento dessa ótima conversa, eu queria te ouvir, primeiro, em modo geral, de maneira mais macro, né? Quais são suas principais recomendações, seus principais pontos de atenção para as empresas daqui para frente no que tange pessoas? Quais deveriam ser as preocupações fundamentais hoje de uma empresa que quer se tornar competitiva, que quer estar alinhada com essa nova economia? A primeira coisa, e talvez a tarefa que todo empreendedor deveria investir, é transforme a sua área de recursos humanos numa área estratégica. Numa área que esteja sentada ao seu lado e que divida com você os seus sonhos e que te diga se é possível ou se não é, vá buscar soluções. Tire o RH da salinha do departamento pessoal. E se você não tem essa pessoa hoje que tem essa competência para ter um olhar sobre como recrutar as melhores pessoas, como reter os melhores talentos, vá buscar essa pessoa. Se você não tiver essa estratégia, eu acredito, é claro que tem um viés aqui do meu negócio, obviamente, mas eu acredito que você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Porque se não tiver um RH que consiga te suportar nesse plano, o teu vizinho vai contratar a melhor pessoa do que você e o plano dele nem era tão bom, mas ele tinha a pessoa certa. Então,
Se você conseguir ter uma área de recursos humanos estratégica, você já está na frente de muita gente. Não se preocupe tanto com a questão de produto e inovação, que eu sei que é muito importante, não estou desmerecendo, mas sem a pessoa certa ninguém vai fazer a inovação que você precisa. E agora, espelho, e finalizando, o que você diria para as pessoas, para os profissionais? O que eles precisam estar mais atentos, quais deveriam ser suas principais preocupações, seu principal ponto de atenção para se tornarem profissionais, líderes competitivos e desejados pelas organizações nessa nova economia? Antes, para a gente se destacar, você tinha que ter muitas habilidades técnicas. Hoje, o que faz a diferença é encontrar pessoas que tenham muita vontade, uma lealdade que a gente não encontra. Embarcar no sonho do outro e fazer desse sonho o teu sonho também é tudo que o empreendedor quer encontrar nas pessoas. Então, se você conseguir evidenciar isso através do seu histórico, através da sua lealdade, das passagens que você teve e mostrar que você está junto com o empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, que momento ele está da carreira, se você conseguir transmitir este comportamento da lealdade, para mim hoje é o que o empreendedor está buscando. Porque o técnico, o meu menino de 19 anos consegue acesso na faculdade, o YouTube ensina muita coisa, mas a lealdade está faltando. Ouvimos hoje Manu Mourão, fundadora da M. Mourão Consulting, especializada em processos de reposicionamento estratégico da área de gente nas organizações e que nos falou muito sobre o perfil das empresas e o perfil de profissionais e lideranças para serem sucesso nessa nova economia. Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, nas diversas plataformas do Lead Santa Catarina e também no Sistema Catarinense de Comunicação, seja no portal SCC10 ou no SBT, Televisão Aberta do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio do Lead Talks.